Nós estamos em uma série, Sacrifício Suficiente. Esse é o título da nossa série. E nós estamos falando sobre a graça de Deus. Na semana passada, nós estudamos um pouco sobre a graça como um favor imerecido. Se nós merecêssemos a graça deixaria de ser graça. Não é por nossos méritos que nós somos salvos, é pelos méritos de Cristo. O inimigo trabalha muito para atrapalhar esse processo de salvação. E hoje nós queremos estudar sobre esse tema. O sacrifício de Cristo é suficiente para a nossa salvação. É suficiente. Mesmo que o inimigo tente, faça de tudo para que não creiamos na graça de Cristo, a graça é de graça para nós. Certo? Se você está sendo tentado a produzir méritos por meio das suas obras, as suas obras e as minhas obras não podem nos salvar. As nossas obras, segundo a Bíblia, se assemelham a trapos de imundícias. E vocês sabem que trapo de imundícia, naquele tempo bíblico, era um tecido que as mulheres usavam no dia da sua menstruação, para limpar ali as suas impurezas. Esse trapo de imundícia, algo que a gente tem que jogar fora, algo que se a gente guarda, começa a ter mau cheiro. A isso se assemelha as nossas boas obras que nós produzimos. Então, se você está tentando receber os méritos de Cristo por meio das suas boas obras, o Senhor considera essas boas obras um trapo de imundícia que Ele detesta. Porque tudo aquilo que deturpa a salvação, atrapalha a nossa salvação e nos impede de sermos salvos. Nós precisamos compreender isso. O sacrifício de Cristo é suficiente. Nós lemos semana passada um texto que eu quero que você abra a sua Bíblia para lermos novamente hoje. Romanos capítulo 6, verso 23. Se esse texto não está sublinhado na sua Bíblia, você precisa sublinhá-lo. Romanos 6, verso 23. A palavra de Deus diz em Romanos 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O único merecimento que temos é a morte. Esse é o nosso salário. Não há nada que nos torne merecedores da vida eterna. A vida eterna é nos dada em Cristo Jesus, pelos méritos únicos de Cristo Jesus, não por méritos humanos. O nosso único mérito é a morte. É pela graça de Cristo. Somente pela graça. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 8, Efésios 2, 4 e 8. No versículo 4 do capítulo 2, a palavra de Deus nos deixa claro: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que coisa maravilhosa! Estando nós mortos em nossos delitos, os nossos pecados nos tornam pessoas mortas, pessoas sem vida, pessoas sem perspectiva. E estando nós mortos em nossos delitos, diz a palavra de Deus, por causa do grande amor de Deus, não é por causa dos nossos méritos, não é porque nós fizemos isso, não é porque nós fizemos aquilo, é pelo amor que Ele tem por nós, é pelo amor que Ele tem por si mesmo, porque Deus é amor. Deus não nos ama porque somos bons, Deus nos ama mesmo não sendo bons.
Impressionante que quando nós não compreendemos o amor de Deus, nós achamos que Deus ama mais uns e ama menos outros. Isso não é verdade. Deus ama todos com a mesma intensidade. Semana passada, você se lembra, nós trouxemos aqui algumas pessoas que cometeram crimes bárbaros. Nós, seres humanos, não temos amor divino naturalmente em nosso coração e naturalmente nós passamos a odiar essas pessoas pelo que fizeram. E nós queremos condenação a elas, nós queremos morte para elas, nós queremos cadeia, nós queremos prisão, nós queremos que elas paguem por aquilo que fizeram. Mas o amor divino é diferente. O Senhor Jesus pagou por tudo aquilo que nós fizemos, por tudo aquilo que nós somos, para que nós pudéssemos ter vida, mesmo merecendo a morte. É por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. No versículo 8, porque pela graça sois salvos, ele repete, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E olha só o verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por nossas obras, por nossos méritos, os méritos já não seriam de Cristo, a glória já não seria de Cristo, mas a glória seria dada a nós mesmos, e nós nos tornaríamos merecedores. E de que valeria o sacrifício de Cristo, se nós mesmos pudéssemos nos salvar? Toda a glória, toda a honra é dada a Deus, em Cristo Jesus, que deu a sua vida para nos salvar. Nós postamos semana passada e eu quero colocar aqui na tela para você, vou colocar na tela também para você que está aí em casa, o seguinte texto de Scofield. Ele diz assim, observem, a graça não está em busca de homens bons a quem ela possa aprovar. Nós temos que entender isso. A graça está buscando homens e mulheres condenados, pessoas culpadas que não se defendem, que não podem fazer nada por si mesmos. A graça busca condenados para salvá-los, para santificá-los, para glorificá-los. Portanto, a graça é um favor imerecido. Gosto muito dessa conclusão de Scofield. E me atrai muito esse texto de Scofield, porque eu sou uma pessoa que precisa da graça. Porque eu sei quão mal eu sou. Só a graça de Deus para me alcançar. Nesse segundo episódio, nós estamos no segundo episódio. Nesse segundo episódio, nós vamos abordar um segundo aspecto da graça. E o aspecto é, a graça tem um preço. A graça não é uma graça barata. A graça tem um preço. Mas é um preço que nós não podemos pagar. Mas é um preço que foi pago por Deus. Mas nesse segundo episódio nós vamos nos concentrar não somente na compreensão de que a graça tem um preço, mas nós vamos entender por que este preço não pode ser pago por seres humanos. Por que não podemos pagar esse preço? Esse preço Deus pagou ao enviar o seu Filho para morrer por nós. O preço da graça é o sacrifício de Jesus Cristo. A salvação significa retorno, libertação do cativeiro. Qual cativeiro? O cativeiro do pecado, que nos escraviza para a morte, que nos judia, que nos maltrata, que nos massacra, que nos mata, que nos torna condenados eternamente. Então Deus pagou esse preço em Jesus Cristo. Ele pagou o preço da graça. E a pergunta é, por que a graça não pode ser comprada? Ninguém pode pagar. Você já deu gorjeta alguma vez para alguém? Sei lá, alguém carregou alguma coisa para você?
pessoal da mudança, né? O pessoal da mudança trabalha muito. E quando você vê aqueles homens todos suados e carregando os seus móveis, dá vontade então de você dar uma contribuiçãozinha para ele. Alguns dizem assim, né? Dinheiro para um cafezinho. E esse dinheiro normalmente não é muita coisa, por isso se chama gorjeta. É uma gratificação. Normalmente em torno aí de 10, 15, 20 reais às vezes. Às vezes você dá uma gratificação, uma gorjeta para quem limpa o seu para-brisa do carro, né? Você para então no semáforo e vem alguém e limpa, especialmente quando está muito sujo, você se sente tão agradecido e você então dá uma gorjeta, normalmente em moedas, são poucas coisas. Mas no Brasil, normalmente nós temos um serviço de gorjeta já embutido no serviço de atendimento nos restaurantes e lanchonetes. Mas no nosso país não é obrigatório você dar uma gorjeta para os garçons. Esse valor é estipulado normalmente em 10%, mas ele é opcional. É cobrado normalmente como taxa de serviço. E no Código de Defesa do Consumidor em nosso país, essa taxa é opcional. E dizem que os garçons devem informar isso. Mas todos nós sabemos que é opcional. Mas ao redor do mundo, as práticas em relação à gorjeta são muito diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, há uma expectativa de que a pessoa atendida conceda entre 15% e 20% do valor ali da conta para o garçom, em dinheiro, ou pode pagar também no cartão. E esse valor, ele compõe o salário do garçom, diferente do Brasil. Então há uma expectativa muito grande de que se conceda a gorjeta. Na Europa, por exemplo, é habitual deixar alguns euros extras quando se vai nas lanchonetes. Países como Nova Zelândia e Dinamarca, os garçons não esperam nenhum tipo de gorjeta. E há países como China e Japão, onde a gorjeta, ela não apenas é proibida, mas ela é uma ofensa quando você dá. Então é muito bom você saber sobre isso antes de ir para esses países. Mas eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Eu vou colocar aqui na tela uma imagem e lhe perguntar se você sabe aonde é esse lugar. Se você já esteve lá. Eu sei que é uma imagem assim de um lugar, é um prédio grande, é um prédio bonito, e talvez seja difícil você identificar. Então eu vou colocar mais uma imagem agora. Mas essa imagem, você consegue identificar os portões aí, pelos portões, né, por esse dourado aí nos portões, você consegue imaginar aonde é que você está? Vou colocar mais uma, e nessa próxima aparece inclusive o nome desse lugar. Eu estou falando sobre o Palácio de Buckingham, na Inglaterra. E eu quero que você imagine a seguinte situação. Você foi convidado para um jantar especial neste lugar, na presença da Rainha Elizabeth II. E agora então, primeiramente, você vê, pode mudar, você está reunido ali, tem várias pessoas com você, e há uma expectativa no coração dessas pessoas, e uma das coisas que chama muito a atenção são esses guardas. Você primeiro assiste à apresentação da Guarda Real, e eles fazem então uma apresentação muito bonita, e milhares de pessoas a cada semana desejam visitar esse palácio, e você foi convidado não apenas para conhecer o palácio, mas para um jantar especial no Ballroom, que é o salão de festas de baile da rainha, e ela está esperando você. Então você entra pela porta principal e há um grande corredor, um tapete vermelho muito bonito, e há muitas salas bonitas, ornamentadas, ricamente ornadas com ouro, com tecido fino, pedras preciosas. Os sofás são de grande qualidade. Você então caminha por esses lugares e tudo brilha muito nesse lugar, e você fica impressionado. O pé direito é alto, é uma construção majestosa, há vários corredores, várias salas, vários ambientes, e você chega então num outro ambiente novo agora, e você conhece várias salas antes de chegar no Ballroom. Ballroom é um lugar para
festas especiais. E ali a mesa enorme, a prataria é da melhor qualidade, tecidos muito finos. E você percebe que a rainha não poupou recursos para preparar o jantar. A mais fina prataria, talheres e ornamentos. E eu coloquei ali uma setinha para você ver. Essa setinha aponta onde você está. Quero que você imagine isso. Você está sentado lá na frente. E a rainha está naquela mesa com toalha branca, lá no fundo. Mas eu vou dar um zoom agora nessa próxima imagem para você ver melhor. Observe. Onde é que você está? Atrás daquele candelabro ali, é você. E você está perto da rainha, nesse jantar especial. A melhor culinária inglesa. Todos os esforços foram feitos para te dar uma noite agradável e impressionante. E agora o jantar terminou. E no final a rainha vai até a porta para se despedir de você. Ela está vestida com mantos reais, ela está com a coroa sobre a sua cabeça, e ao passar por ela, você está tão agradecido, que você pensa assim, quanto custou tudo isso aqui? Quanto esforço, quanto recurso? E você está tão agradecido que você deseja pagar pelo jantar. Só que você imagina que o valor daquele jantar seria algo que você não consegue. Todas as suas economias, quem sabe, não sejam suficientes para você pagar, ou vai onerar muito o seu orçamento. E você fica meio com vergonha de perguntar quanto custou. Então você decide dar uma gratificação para a rainha, uma gorjeta. E você mete a mão no bolso e tira então algumas notas. Quem sabe a maior gorjeta que você já deu na vida. E você estende então a gorjeta para a rainha e diz assim: eu estou realmente muito agradecido. Obrigado por sua gentileza, pela noite inesquecível. Eu percebi que isso lhe custou uma fortuna e eu gostaria de ajudar a pagar por essas despesas. A pergunta é: como você acha que a rainha se sentiria em receber a sua gorjeta? Você acha que ela se sentiria afrontada por isso? Você acha que ela agradeceria? Oh, que coração bondoso, vai ajudar muito aqui nas nossas despesas. Queridos, é mais ou menos assim. É uma ilustração muito pequena, mas é mais ou menos isso que acontece quando nós desejamos pagar pela salvação gratuita que Deus nos oferece. É uma afronta a Deus. É como que se nós tivéssemos dar uma gorjeta para pagar por algo impagável. Tentar comprar um presente da salvação é um insulto ao doador. Porque esse presente não tem preço que nós podemos pagar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, no verso 6. Diz assim: se é pela graça, nós já lemos lá em Efésios que a salvação é pela graça. Então Romanos 11, 6, o apóstolo Paulo diz: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Olha que raciocínio o apóstolo Paulo tem. Se é pela graça, não é pelas obras. Não tem como a nossa salvação ser pela graça e pelas obras. Mas algumas pessoas insistem em dizer: o sacrifício de Cristo é suficiente, mas Ele espera que a gente produza boas obras, mas Ele espera que nós sejamos obedientes, mas nós temos que obedecer para ser salvos, mas nós temos que guardar isso, nós temos que parar de comer isso, temos que fazer isso, senão não seremos salvos. Queridos, se a salvação é pela graça, já não é pelas obras, e se for pelas obras, a graça já não é mais graça. Consegue entender o raciocínio de Paulo? Se você está tentando pagar por sua salvação, então já não é de graça. Porque graça significa graça, é gratuito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não podemos pagar por algo que já foi pago.
E a maneira como foi pago nos revela que é impossível pagarmos. E eu quero me concentrar nessa parte do meio para o final, com vocês, em alguns textos da Bíblia e do livro Verdade sobre os Anjos, de Ellen White, fazendo um paralelo aqui entre essas duas leituras, para entendermos como foi que Jesus pagou esse preço, a fim de que a gente compreenda que não dá para pagar. Não dá para pagar. E o primeiro texto que eu quero ler e fazer um paralelo com o livro Verdade sobre os Anjos está em Mateus capítulo 26. Mateus 26, verso 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E Jesus se afastou um pouquinho dos discípulos. Ele falou: eu quero que vocês fiquem orando aqui, porque eu vou orar ali. Ele queria orar sozinho ao Pai. Ele queria rasgar o seu coração ao Pai. Ele estava ficando angustiado. E ali no Getsemane, foi ali no Getsemane, que os pecados da humanidade foram colocados sobre Jesus Cristo. O meu e o seu pecado foram colocados sobre Jesus Cristo. E a nossa condenação pelos nossos pecados estava sobre Ele. E Ele agora então, no jardim do Getsemane, Ele se afasta dos discípulos para orar um pouco. Olha o que Ellen White diz no livro Verdade sobre os Anjos. O universo celestial havia observado com intenso interesse toda a vida de Cristo. Os anjos acompanharam cada passo de Jesus, desde a manjedoura até aquela sexta-feira. Milhares e dezenas de milhares de anjos, querubins, serafins, pairavam sobre o Getsemane. Eu queria que você imaginasse isso, queridos. Eu me arrepio com esse texto aqui. Milhares e milhares de anjos pairando sobre o Getsemane. E eles estavam testemunhando a cena do sofrimento de Jesus Cristo. Os anjos contemplavam o Filho de Deus, diz Ellen White. Eles contemplavam o seu amado comandante em sua sobre-humana agonia, aparentemente morrendo no campo de batalha para salvar um mundo perdido a perecer. Todo o céu ouvira aquela oração de Cristo. Qual foi a oração que Jesus fez? No versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele andou um pouquinho mais, e ele prostrou-se sobre o seu rosto, e agora ele ora. E todo o universo ouviu aquela oração. E ele ora dizendo, ele não orou pensando, ele orou falando em voz alta: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pai, o preço é muito alto. E se for possível não pagar, passe de mim esse cálice. Mas se não for possível, se eu tiver mesmo que pagar esse preço, seja feita a sua vontade. Por 3 vezes, Jesus disse essa frase. Ele repetiu 3 vezes a mesma oração. A alma dele estava angustiada até a morte. E Ellen White comenta essa cena com as seguintes palavras: a agonia de Jesus no Getsemane convulsionou o céu. Os anjos viram o Senhor envolto por legiões de forças satânicas. Sua natureza humana se curvou por um horrendo e misterioso pavor. Os anjos que haviam feito a vontade de Cristo no céu desejavam ansiosamente confortá-lo. Entretanto, estava além das suas forças aliviar as suas tristezas. Eles jamais haviam sentido os pecados de um mundo arruinado.
de modo que apenas podiam contemplar com assombro o objeto de sua adoração, agora sujeito a uma inexprimível tristeza. Embora os discípulos houvessem fracassado em simpatizar-se com o Senhor na hora da tremenda dor e na hora da tremendo momento do seu conflito, todo o céu, diz ela, encheu-se de simpatia e esperou pelo resultado com doloroso interesse. 3 vezes a súplica por livramento brotara dos lábios de Cristo Jesus. Os céus, não mais podendo suportar a cena, enviaram um mensageiro de consolação ao prostrado Filho de Deus, desfalecendo e morrendo sob a acumulada culpa do pecado. Jesus começou a morrer no Getsêmani, não foi na cruz, porque quem matou o Filho de Deus não foi o sofrimento físico, não foram os soldados, não foram os pregos, foram os nossos pecados. Nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus Cristo morreu a morte eterna que nós deveríamos morrer. A culpa do mundo estava matando Jesus Cristo. Nessa crise suprema, quando o coração e alma se rompem sobre o fardo do pecado, agora no livro de Lucas, vamos para Lucas, no capítulo 22. Abra sua Bíblia nesse texto. Em Lucas 22, no verso 43. A palavra de Deus diz que nesse momento em que ele orou, Pai, se queres, passe de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Eu li o 42. O 43 diz, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Ellen White diz que esse anjo era Gabriel. Gabriel foi enviado para fortalecer o divino sofredor, animando-o a prosseguir no caminho manchado de sangue. Nessa horrível crise, diz Ellen White, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu e surgiu uma luz por entre a tempestade e por entre a tempestuosa treva, na hora da crise, e o poderoso anjo que se acha na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tomar o cálice da sua mão, mas ele veio para fortalecer Cristo, a fim de que ele bebesse com a certeza do amor do Pai. Ellen White menciona que Gabriel queria morrer no lugar de Jesus. Todos os anjos que estavam ali pairando sobre o jardim, eles queriam se oferecer para substituir Cristo. Mas o Pai disse, nenhum de vocês pode pagar esse preço. Os adormecidos discípulos foram subitamente despertados pela luz que circundava o Salvador com a presença do anjo Gabriel. Eles viram o anjo, diz Ellen White. Eles viram o anjo. O anjo estava inclinado sobre o prostrado mestre. E eles viram o anjo erguer a cabeça do Salvador sobre o seu peito e apontar para o céu. E eles ouviram a voz, igual uma música suave, proferindo palavras de conforto e de esperança a Cristo. E novamente os discípulos, em sua fadiga, eles cederam àquele estranho tupor que fazia com que eles dormissem. E novamente Jesus os encontrou dormindo. E contemplando dolorosamente, Jesus diz, vocês estão dormindo agora? Vocês estão repousando? É chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores.
E eu quero voltar para Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, no verso 45. Nós temos essa narrativa quando Jesus interpela os discípulos, despertando-os do sono, dizendo: chegou a hora. E nesse momento eles despertam. E o que acontece na sequência, queridos, é algo que nos impressiona. No verso 46 do capítulo 26 de Mateus, Jesus diz: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. No verso 45, Jesus tinha dito, o texto diz que Jesus voltou para os discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, chegou a hora. E aquele que trairia Jesus estava na frente da turba, pronto para executar a sua missão. No livro de João, fala sobre a reação de Judas. No capítulo 18 de João, no versículo 4 e 5, diz que Jesus, quando viu Judas à frente daquela turba de soldados e sacerdotes, líderes religiosos, a palavra de Deus diz assim no versículo 4: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscai? E responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. E quando Jesus Cristo disse: sou eu, recuaram eles e caíram por terra. E por que eles recuaram e caíram? Ellen White tem um comentário interessante. Ela diz assim: Cristo tinha poder para livrar-se a si mesmo. Quando ele proferiu as palavras no Getsemane: sou eu, ele foi imediatamente circundado por anjos. E aquela turba toda teve as evidências de que podiam ou queriam ter, de que Cristo possuía o poder de Deus. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Eles teriam libertado a Jesus. Mas os anjos que estavam no comando não permitiram. Jesus sabia que os anjos testemunhavam a sua cena de humilhação. Jesus sabia que todos os anjos estavam ali. O mais débil anjo, diz Ellen White, o mais fraquinho de todos, seria capaz de fazer toda aquela multidão prostrar-se, sem forças, e libertar a Cristo. Mas o anjo que há pouco estivera confortando a Jesus, o Gabriel, interpôs-se entre ele e a multidão, e uma luz divina iluminou o rosto de Jesus. E como uma pomba, desceu e pairou sobre ele. E em presença dessa divina glória, a turba assassina não pôde permanecer um momento sequer em pé. Cambalearam em recuo. Sacerdotes, anciãos, soldado e o próprio Judas caíram como mortos por terra. Porque os anjos circundaram Jesus e Gabriel ficou entre Jesus e a turba. E o rosto de Jesus iluminou-se. E eles viram Jesus com um poder grandioso, e eles caíram por terra. Rapidamente, porém, a cena mudou, diz Ellen White. O anjo retirou-se, deixando Jesus em pé, calmo e com domínio de si mesmo. Os brilhantes raios do luar banhavam a sua pálida face, enquanto os perseguidores o rodeavam, prostrados e desajustados, e os discípulos estavam desmaiados, assombrados, para emitir uma só palavra. E quando o anjo se afastou, os soldados enfurecidos
ergueram-se e junto com os sacerdotes e Judas, eles se reuniram em volta de Cristo. E como que envergonhados por sua fraqueza e temerosos de que ele pudesse escapar das suas mãos, os discípulos haviam julgado que o mestre não se permitiria ser aprisionado, mas eles ficaram decepcionados e indignados ao verem as cordas trazidas para ligar as mãos daquele a quem eles amavam. E assim Jesus foi preso. Pedro desembainhou a sua espada e foi cortar a cabeça do soldado, e atingiu a sua orelha. E o Senhor disse: guarda a espada na bainha. Essa cena, queridos, nos mostra que não é por força e nem por violência que se vence as trevas, mas é pelo sangue de Jesus Cristo. Todas as vezes que tentamos servir a Cristo por obras, nós fazemos como Pedro, tentando vencer com as nossas próprias forças. E o Senhor diz: guarda a sua espada na bainha. Quem vence essa batalha sou eu. Quem luta essa batalha sou eu. Quem paga o preço sou eu. Você não consegue pagar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Ainda há alguns textos que eu quero concluir com vocês. Mateus capítulo 26, no versículo 53. Quando Jesus disse para Pedro guardar a espada na bainha, que está escrito no verso 52, então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. No verso 53 ele diz: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Sabe que você não imagina que eu poderia reverter toda essa história? E por que você acha que eu não faço isso? É porque há um preço que precisa ser pago. E só Deus poderia pagar. Ellen White diz que quando essas palavras foram proferidas, o rosto dos anjos se animou, e eles desejaram nesse momento cercar o seu comandante e dispersar aquela turba. Ellen White diz que quando Jesus disse: será que eu não posso convocar aqui 12 legiões de anjos? Os anjos se agitaram e dizem: ele vai pedir e nós vamos libertá-lo. Mas Jesus não fez isso. E outra vez, porém, diz Ellen White, estampou-se em suas faces, na face dos anjos, quando Jesus acrescentou: como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? O coração dos discípulos também emergiu em desespero e amargo desapontamento, quando viram Jesus ser levado pela turba. E os anjos se decepcionaram, porque eles queriam salvar o seu comandante. Mas salvar o comandante significaria condenar a humanidade. E Jesus foi firme diante de Anás e Caifás. Eu quero ler as cenas finais e gostaria de incentivar você a ler esse livro, Verdade sobre os Anjos. Ellen White diz que todo o céu presenciou o tratamento cruel dispensado a Cristo. Na sala de julgamento de Anás e Caifás, que eram sacerdotes e sumo sacerdote, Deus mostrou ao universo celestial, o Espírito que se manifesta naqueles que não estão dispostos a se submeterem a Deus. Foi difícil para os anjos suportar a cena. Mas aqueles que obedecem à lei de Cristo, aqueles que estão ao lado de Cristo, aqueles que aceitam a Cristo, eles se colocam ao lado de Jesus para servir e amar. Mas aqueles que não estão dispostos a se submeterem a Deus, agem de maneira cruel, como agiram agora na sala de Anás e Caifás. Os anjos teriam libertado Jesus das mãos dos seus inquisitores, mas os anjos que estavam no comando lhes proibiram de fazê-lo. E Jesus sabia que os anjos estavam testemunhando a cena da sua humilhação.
Ali estava Jesus, manso e humilde, diante de uma enfurecida multidão que o maltratavam, cuspiam em sua face, aquela face da qual um dia desejarão esconder-se, a mesma que dará luz à cidade de Deus e que brilha mais intensa do que o sol. Mas ainda assim, nem mesmo um olhar furioso lançou ele, Jesus, aos seus ofensores. Mansamente ele erguia sua mão e limpava esse cuspe que era jogado em sua face. Cobriram a cabeça de Jesus com um velho manto, enquanto lhe cegavam a visão e batiam em sua face, gritando: profetiza, Cristo, quem é que te bateu? E houve comoção entre os anjos. Teriam vindo imediatamente resgatar o seu Salvador, mas o anjo comandante impediu que eles fizessem isso. Diante de Pilatos, agora, o poder demoníaco, diz Ellen White, triunfou sobre a humanidade. Legiões de anjos maus assumiram o completo controle dos seres humanos. E em resposta à pergunta de Pilatos sobre quem deviam ser soltos, eles gritaram: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Quando uma vez mais Pilatos falou em relação a Jesus, os gritos se tornaram mais fortes: crucifica-o, crucifica-o. E cedendo o controle aos agentes demoníacos, os homens tomaram posição ao lado do grande apóstata, Satanás. Os mundos não caídos contemplavam esta cena com assombro, incapazes de compreender o nível de degradação ocasionado pelo pecado. Legiões de anjos maus controlavam os sacerdotes, controlavam os dirigentes da igreja e, mediante os mesmos, prosseguiam as sugestões de Satanás quanto a persuadir e tentar o povo através de falsidades e suborno e rejeitar o Filho de Deus e a escolher um ladrão e um assassino para libertar no lugar de Cristo. Que cena era esta para se contemplar por Deus, por serafins e por querubins? O Filho unigênito de Deus, a majestade do céu, o Rei da glória, sendo zombado, insultado, escarnecido, rejeitado e crucificado por aqueles a quem ele viera salvar, os quais se haviam entregado completamente ao controle de Satanás. Os anjos que contemplavam a cena perceberam as convicções de Pilatos e registraram a sua simpatia por Jesus Cristo. Satanás e seus anjos tentavam Pilatos e procuravam conduzi-lo à sua própria ruína. Sugeriram-lhe que não tomasse parte na condenação de Jesus e que outros o fariam. E então Pilatos foi deixado agir às cegas. Uma mensagem de Deus o advertiu por meio da sua esposa, mas ele não quis ouvir. Pilatos hesitou muito diante dessas orientações da sua esposa. E ele entregou Jesus para ser crucificado. Sobre a crucifixão, Ellen White diz que puseram sobre ele uma pesada cruz. Jesus desmaiou sob o enorme fardo. Então encontraram um homem que, embora não houvesse processado abertamente a sua fé em Cristo, cria nele, e colocaram esta cruz sobre ele para conduzir até o lugar onde ele seria crucificado. Quem presenciou essas cenas? O universo celestial, Deus Pai, Satanás e os seus anjos, e todos os anjos de Deus estavam assistindo. Ellen White conclui essa parte dizendo que anjos celestes ouviram as palavras zombateiras e escarnecedoras e viram o sacudir das cabeças. Alegremente haviam se colocado ao lado do Filho de Deus em sua humilhação e angústia corporal, mas não foi permitido se aproximar dele para tirá-lo daquela situação. Foi espantoso para os anjos que Jesus não houvesse fechado com a morte os lábios dos escarnecedores. Eles queriam que Jesus reagisse àquelas zombarias, mas Jesus não reagiu. Ao contrário, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Toda a angústia daqueles anjos
que sofreram junto com Cristo, ao verem Cristo sofrer, querendo salvar a Cristo, querendo agir, querendo destruir aquela multidão e querendo ocupar o lugar de Cristo, nos mostra que este preço somente Cristo poderia pagar. Por que Satanás trabalha tanto hoje para que eu e você sejamos tentados a pagar o preço por nossa salvação? É porque ele não quer que o sacrifício de Cristo seja suficiente para nós. Sabe por quê? Guarde essa frase que eu vou lhe dizer. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar a todos, mas só é eficiente para aqueles que aceitam. O inimigo não quer que você aceite o sacrifício de Cristo. Se ele puder te levar para o mundo para você rejeitar de uma vez por todas a Cristo na sua vida e só aceitar fazer as obras dele, ótimo. Mas se você não aceitar ir para o mundo, ele vai querer te fazer perdido dentro da própria igreja. Ao você se dizer cristão, sem contudo confiar na graça e nos méritos de Cristo. E vai fazer você confiar nos méritos das suas obras. Esse é um assunto muito importante para nós. Porque muitos se perderão por não aceitarem a graça de Cristo Jesus dentro da própria igreja. E estes vão dizer, inclusive, para Cristo: Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós realizamos milagres em Teu nome, nós Te servimos, nós profetizamos, nós cantamos no coral, Senhor, nós lideramos a igreja, nós demos estudos bíblicos, Senhor, nós fomos dizimistas, Senhor, nós fizemos tantas coisas. Mas o Senhor vai dizer: mas eu não Te conheço. Porque você produziu todas essas obras para ser salvo, mas não acreditou nas obras que eu fiz por você. Se você está tentando ser salvo por meio das obras que você produz, o convite hoje para você é: o sacrifício de Cristo é suficiente, mas só é eficiente para aqueles que aceitam. O convite é: aceite o sacrifício de Cristo. Porque os anjos não puderam ocupar o lugar de Cristo. O anjo Gabriel não pôde ocupar o lugar de Cristo. Mesmo horrorizados, mesmo chateados, mesmo não compreendendo o que estava acontecendo, mesmo querendo muito atuar, eles não puderam. Porque só Jesus pode pagar esse preço por nós. Por meio da vida de Cristo, Cristo responde para sempre a mais profunda e ampla questão: quanto o salário do pecado, que todos nós merecemos. E Jesus vem aqui e Ele resolve essa questão, porque Ele paga o preço deste salário. Já está pago. E Ele oferece vida para aqueles que creem. E eu gostaria muito que você cresça em Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Mas antes da oração, nós vamos ouvir uma canção. E essa canção é uma oração. E eu gostaria que você fizesse essa oração, ouvindo esta canção, e rogasse a Cristo que execute a obra que Ele tem que executar na sua vida, para que eu e você possamos aceitar essa graça. O Calvário é a única esperança neste mundo. E o Calvário é a única esperança que nos torna possível
conhecer o mundo por vir, um mundo que ninguém pode sequer imaginar. O Calvário, a morte de Cristo em nosso lugar. Onde o homem errou, onde o homem caiu, Jesus não errou, não caiu. E Ele vem então para nos salvar. Ouça essa canção e deixe o Espírito Santo tocar o seu coração. Não peço apenas pelo pão, não peço apenas por um mundo sem conflitos, não peço apenas proteção. Não peço apenas paz ao coração aflito. Não vou pedir mais uma vez. Se a minha vida seja isenta de fracassos, mas vou ficar bem junto a ti e nunca mais fugir pra longe dos teus braços. Pois quanto mais eu tento me afastar de ti, mais eu percebo que não há pra onde ir. Sou como um filho que insiste em partir. Não sei te amar, não quero te ouvir. Me ensina a dar somente um passo cada vez. Quando eu quiser de novo andar na tua frente, me ensina a confiar, me ensina a descansar em ti. Amém. Quando aceitamos a graça de Cristo, nós aprendemos a descansar nele. E Ele nos dá a capacidade de confiarmos nas obras dele em nosso favor. E todas as obras que passamos a desenvolver vêm de Deus para nós. Próxima semana nós vamos estudar sobre isso. Vamos entrar no papel das obras, lembrando que o sacrifício de Cristo é suficiente. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, que sofreu o que merecíamos, que carregou todos os nossos pecados e todas as nossas culpas, e como ovelha
não abriu a sua boca ao ser levado para o matadouro. Os anjos acompanhavam as cenas. E por muitas vezes eles quiseram atuar para livrar o mestre, mas não foi permitido aos anjos fazerem isto, porque só Cristo poderia pagar o preço. Ainda hoje, muitas vezes somos tentados a fazermos o que Pedro fez, desembainhando a nossa espada e lutando nós contra o pecado. Mas Jesus Cristo está nos dizendo para guardarmos a espada na bainha, porque esta é uma luta dele na nossa vida. Ajude-nos a descansarmos em Cristo, a permanecermos em Cristo e a aceitarmos a Cristo, e assim possamos contemplar a obra salvífica que Cristo está realizando em nosso favor e vivermos como pessoas salvas em Cristo Jesus. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor.